Começamos Liberdade de Opinião e vamos direto conversar com o nosso comentarista, o Thiago Anastácio. Thiago, bom dia, bem-vindo. Como foi de fim de semana? Bem, Muriel, bem, e você? Tudo certo também. Vamos para o nosso primeiro assunto? Vamos embora. Vamos lá, então. O presidente Bolsonaro disse que a estatal anunciaria nesta semana a redução dos preços dos combustíveis. Estamos falando de quem? Da Petrobras. Mas a Petrobras divulgou um comunicado negando esse reajuste. As declarações levaram a Comissão de Valores Mobiliários, que regula o mercado de capitais no país, a abrir uma investigação sobre um suposto vazamento de informação sobre os valores dos combustíveis por parte da Petrobras. Ontem, no fim da tarde, o presidente Bolsonaro falou com apoiadores sobre a investigação da Comissão de Valores Imobiliários. Vamos ver. Precisa ter bola de cristal para dizer que tem que diminuir o preço da gasolina, caindo o Brent? Claro que não, é óbvio, né? Caiu, se não me engano, quase $10. Então tem que cair. O problema todo... Eu falei isso daí, pronto, informação privilegiada. O problema todo é que os governadores não querem. É lógico que não quer, porque a lei também fatura mais. Que o preço cobra ICMS em cima do preço final da bomba. Eu nunca vi isso. Você cobra o imposto na origem. Tiago, como que você avalia, então, as declarações do presidente Bolsonaro e o comunicado da Petrobras? Então, Muriel, nós vivemos em algum lugar entre a desfaçatez e a mentira. No começo do dia, o presidente Jair Bolsonaro afirma o seguinte, que ele sabe que os preços da gasolina iriam diminuir. Ao final da tarde, ele, sabendo que haveria e que já estava instaurada uma investigação pela CVM, ele afirma que ele tem apenas uma bola de cristal, porque não seria necessário ser um mágico para saber que os preços devem cair. Existe uma grande diferença entre eu saber que os preços serão diminuídos e achar que os preços serão diminuídos. O presidente da República não deve achar nada. Ou ele pratica atos na vida pública sabendo sobre o que está fazendo, ou silencia. Lugar de achismo não é no gabinete do presidente da República. Qual é o drama que temos a partir daí? Imagine, Muriel, se agora os preços da gasolina caem e muitos dos papéis da Petrobras tenham sido comprados ou vendidos a partir da flutuação do seu valor. O quanto de gente pode ter ganhado dinheiro indevidamente, inclusive gente ligada ao governo. Essa é a razão pela qual a CVM, pela segunda vez, investigará palavras do presidente Jair Bolsonaro. Isso já aconteceu em maio e agora, novamente, precisa focar os seus esforços diante de um fato que, em tese, pode ser criminoso, apenas de mais um ato insano vindo da presidência da República. 3, de uma irresponsabilidade discursiva nesse gradil de insanidades, onde o presidente da República para todo dia para falar as maiores barbaridades, exatamente para que se desfoque em grandes questões nacionais, ou apenas e exclusivamente a irresponsabilidade, mais uma vez, da presidência da República em brincar com o jogo econômico-financeiro brasileiro e com as expectativas do povo. É uma pena, mais uma vez, que estejamos passando por isso. Tiago, estava marcada uma reunião entre governo e representantes da Anvisa para discutir as medidas contra o avanço da variante Ômicron no Brasil, incluindo a exigência de comprovante de vacinação para a entrada de estrangeiros aqui no Brasil. O encontro, marcado para ontem à noite, foi cancelado, apesar do Supremo Tribunal Federal ter estipulado o prazo de 48 horas para que o governo decida sobre esse passaporte da vacina. Qual que é a sua avaliação sobre esse passaporte? Muriel, nós estamos em dezembro de 2021 e não aprendemos absolutamente nada até o momento sobre os problemas que as relações nacionais com o estrangeiro, os portos abertos, a criação, infelizmente, natural de variantes do coronavírus, como isso pode afetar a vida do povo brasileiro e afetar todos os esforços, que obviamente não são do governo federal, para a vacinação em massa da nossa população.
Nós sabemos que uma variante já chegou ao Brasil, sabemos que ela foi gerada diante da absoluta incompatibilidade de vacinação da América do Norte, América do Sul, Europa e Ásia com a África, esse grande continente de enorme riqueza cultural, que é sempre deixado ao léu, à sorte, diante da estupidez, da ganância das grandes empresas e principalmente dos grandes governos, sejam governos de direita, de esquerda, e aqui não existe ideologia, existe apenas história de um continente que é explorado por todos os outros demais e, infelizmente, como dizia antes, não aprendemos nada. Portos abertos, portos gerais, portos de navegação e portos de aviação, os aeroportos, e nenhuma exigência de vacinação sequer para se entrar no Brasil. Sendo que a própria Anvisa teme, pelos seus representantes que já vieram a público, que nós talvez nos tornemos um centro turístico para não vacinados. Não vacinados que colocam em risco a vida dos outros. Nós precisamos usar sempre uma máxima, infelizmente muito batida, principalmente pela ignorância daqueles papagaios liberais e neoliberais. A minha liberdade é absoluta, não, senhores. A liberdade dos senhores termina quando os senhores não colocam a vida dos meus filhos em risco. Colocando a vida dos meus filhos em risco, temos um problema muito grave, que é a incompatibilidade da sua existência dentro das suas liberdades com a saúde, com o amor que tenho por todos os meus entes, pela liberdade que eu tenho de ter a minha própria vida e gozar do meu direito à saúde. Nós precisamos acabar com essa estupidez, essa retórica miserável da desgraça, da ausência de conhecimento sobre o que é o direito e o agir politicamente. É por isso, Muriel, que a nossa legislação afirma sobre irresponsabilidades. Por isso, mais uma vez, o presidente da República, que em razão de não querer perder mais daqueles seus apoiadores fanáticos, o presidente da República vai procrastinar qualquer atitude enquanto os portos estão abertos e a variante chega ao Brasil, sem sabermos ainda a gravidade dessa variante, se ela é mais transmissível, se ela é capaz de infectar, ou na verdade reinfectar diversas outras vezes pessoas que já foram infectadas pelo coronavírus. E o mais importante, se ela é capaz de driblar as vacinas ou não. O governo está inerte, aguardando o quê? Eu não sei. Talvez mais uma onda de Covid para mais uma vez termos gravíssima crise sanitária, para mais uma vez a economia brasileira ser abalada, para que as hordas bolsonaristas fiquem satisfeitas com a sua ignorância de WhatsApp. Eu fico cada vez mais preocupado, mas como vivemos num mundo insano, a partir de governantes insanos, absolutamente irresponsáveis, diante de um Congresso Nacional que sequer afirma ao presidente: cuidado com essa irresponsabilidade, porque o senhor pode ser julgado por ela. Ficamos absolutamente inertes diante de um medo, de um sistema eleitoral que já começa a ser caminhado por todos os pré-candidatos à presidência da República, aos pré-candidatos, perdão, à presidência da República, e ficamos apenas nesse jogo de satisfazer ou não satisfazer os eleitores que já se tem, para que não se perca-os ainda mais. Um drama que só revela aquela famosa frase do gênio de Nelson Rodrigues: subdesenvolvimento não se improvisa, é uma obra de séculos. Falando em eleições, o Podemos marcou a filiação de Deltan Dallagnol, ex-coordenadora da Operação Lava Jato, que renunciou ao cargo para seguir carreira política para a próxima, então, sexta-feira, em Curitiba. A cerimônia vai contar com a presença do ex-juiz Sérgio Moro. Como que você avalia, Tiago, a filiação do Deltan Dallagnol ao Podemos e essa confirmação da presença de Moro à cerimônia? Sinaliza algo? Muriel, meu Deus, será mesmo que Sérgio Moro e Deltan Dallagnol farão parte de um mesmo grupo partidário com intenções
políticas depois de abrirem mão de carreiras sólidas em que tinham vencimentos de dezenas de milhares de reais por mês? Nossa, que susto, né? Nossa, o que será que esse fato revela? Deltan Dallagnol, procurador da República, chefe da força-tarefa da Operação Lava Jato, Sérgio Moro, juiz da Operação Lava Jato, escândalos envolviam a relação entre um e outro, como ilegalidades praticadas. Lembremos-nos, Sérgio Moro chegou a pedir desculpas ao Supremo Tribunal Federal em razão de ilegalidades que praticou e o Supremo, inerte, nada fez. Depois soubemos, a partir da apreensão de hackers que invadiram os celulares deles, que conversas espúrias, conversas que violavam a justiça, que em países que eles têm como exemplo, os Estados Unidos da América, teriam colocado ambos na cadeia. E aí os senhores não se preocupem, não estou falando que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva é nenhum santo. Eu estou falando sobre o respeito que um juiz e um procurador da República devem ter pela lei processual penal. Não vivemos numa várzea do direito. Precisamos respeitar a lei processual para aplicarmos a lei penal se for o caso. Então, eles que sempre disseram que não tinham interesse político, menos de 3 anos, 4 anos do auge da Operação Lava Jato, estarão reunidos no Podemos de Álvaro Dias. Álvaro Dias, um líder da República de Curitiba, que vem do Paraná, para demonstrarem, até que enfim, agora de forma verdadeira, os seus interesses políticos. Não poderemos calcular quando esse interesse político nasce. Mas sabemos, até mesmo porque eles obstruíram a justiça, apagando o aplicativo que teria sido hackeado, jamais afirmando, porque essa é uma exigência que se deve fazer agora a eles, que são políticos. Se aquelas conversas, que são de enorme ilegalidade, eram deles ou não. A Polícia Federal já atestou de forma clara que aquilo que foi captado pelo hacker não sofreu alteração. Mas aonde está a dignidade da vida pública? Bom, agora sabemos que eles eram um partido político, porque o passado é revelado pelo presente. Estão na seara correta, queriam fazer política, que aqui estejam, que venham ao escrutínio público, que olhem aos olhos da população, que respondam às indagações, porque havia muita esperança sobre a Operação Lava Jato. Milhões e milhões de reais foram gastos com ela. A esperança do povo brasileiro estava com ela. Mas, de repente, percebemos uma fraude. É como se, e aí inverto o argumento, Muriel, o Supremo Tribunal, sempre muito criticado pela sua postura, e nós sabemos que os críticos não entendem absolutamente nada de Supremo Tribunal Federal, é como se um hacker invadisse o celular de um advogado, um desses advogados pitorescos de Brasília, e pegasse-o combinando decisões com o ministro. Seria grave? Eu estaria aqui estrebuchando de horror, da mesma forma que estrebucho de horror quando percebo essa comungação que agora no presente revela o passado, que agora revela a vergonha. É óbvio que toda a sorte de gentis irão diminuir a importância disso. Mas o povo brasileiro não é estúpido, pelo menos não é más. Ele conversa, ele dialoga, ele sabe que nós queremos um sistema de justiça que seja, 1, respeitador da lei, 2, transparente, convenhamos, usar o Telegram no modo secreto não é nada transparente. 3, que seja célere. E 4, que aplique penas que sejam inteligentes, sem quebrar grandes empresas, tirando do controle delas as mãos desses empresários para puni-los individualmente. Se deve ser com longas cadeias, se deve ser com enormes multas, eu seria mais partidário disso, até porque me soa muito mais inteligente
Mas o povo brasileiro quer mais isso. Não quer mais salvadores da pátria, quer projeto, não quer mais símbolos, quer clareza e não clareza moral. Eu vi ontem, Muriel, algumas redes bolsonaristas que estão agora em briga com o Sérgio Moro. Eles estavam disputando quem é a primeira-dama mais santa. É assustador o nível que nós temos no Brasil de debate entre senhores e senhoras de WhatsApp. É uma vergonha. Nós não estamos discutindo o país. Estamos dentro de um concurso de popularidade onde ninguém vem a público para o debate, para revelar fatos, para que no presente, pensando no futuro, possamos olhar para o passado e que essas pessoas tenham a altivez moral de dizer é verdade ou é mentira. E é por isso que o Brasil está assim, Muriel. E continuará assim por muito mais tempo. Nossa geração e a dos nossos filhos, sei que você não tem filhos, é que pagará a conta. Infelizmente, repito, Nelson Rodrigues, e termino por aqui. Subdesenvolvimento não se improvisa. É uma obra de séculos. Temos um século pela frente, pelo andar da carruagem, para mais subdesenvolvimento. Tiago Anastácio, muito obrigada pela participação. Um ótimo dia para você. Para você também, Muriel, e para todos que nos assistiram. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.